Fala pessoal, vamos aqui começar uma revisão de português para a Polícia Militar do Estado do Ceará, tá bom? Desde já queria agradecer a todos os meus alunos que continuem se esforçando para conseguir lograr êxito nos concursos almejados. Então vamos aqui partir sem mais delongas, revisão de português para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Pessoal, observem na primeira questão o enunciado. O que é que ele fala? É correto afirmar, em razão da escolha das estruturas linguísticas, que o texto constitui uma narrativa. Vamos lá. Enviar informações para um território de 8,514 milhões de quilômetros quadrados, colocando em contato mais de 190 milhões de habitantes, e além disso, gerar riqueza e avanço social, não são tarefa fácil. Depende de um intrincado sistema de tecnologias e investimentos. Pessoal, o que é que vocês observam aqui quando ele fala assim, ó? Não é tarefa fácil. Depende de um intricado sistema de tecnologias e investimentos. Pessoal, o que é que o autor do texto está querendo falar? Na verdade, aqui eu posso dizer que são traços, tá? Simplesmente de um texto dissertativo, tá? Mas nós temos dois tipos de texto dissertativo. Muniz, quais são esses dois tipos de textos dissertativos? Bom, nós temos os textos dissertativo expositivo e nós temos o texto dissertativo argumentativo, tá? Muniz, qual a diferença dos dois? Bom, aí você vai prestar atenção aqui na nossa resolução de questões. O texto dissertativo expositivo, o autor não tenta te convencer de nada. Ele só expõe uma ideia, tá? Uma informação. Já o texto dissertativo argumentativo, o autor tenta te convencer de alguma coisa, tá certo? No texto dissertativo expositivo, geralmente você encontra estatísticas, dados, tá certo? Diferentemente do argumentativo, que o autor ele vai tentar te convencer, tá certo? Daquele assunto, um argumento, tá certo? Uma tese do autor. Observe que eu sublinhei alguns traços aqui, ó, quando o autor fala não são tarefa fácil, depende de um intricado sistema de tecnologias e investimentos. Isso aqui, pessoal, são ideias de um autor. Ideias, né? Argumentos. Argumentos baseados, né? Então, são argumentos. Então, aqui eu não posso dizer que é uma narrativa. Não tem nada a ver com a narrativa. A narrativa é um texto que tem um espaço temporal, tem um enredo, tem personagens, tá? Pode ser uma narrativa em primeira pessoa, terceira pessoa. Aqui são traços de um texto, né? Argumentativo, dissertativo, argumentativo. Então, deixando nossa primeira questão do nosso simulado errado. Muniz, que matéria é essa? Você vai estudar um pouco de tipologias textuais, tá? Tipologias textuais. Daqui você pode lembrar também, pessoal, do texto injuntivo. O texto injuntivo é aquela receita de bolo, né? Aqueles textos que têm verbos no imperativo, são textos injuntivos, tá bom? Então, nesse caso aqui, nesse item, o texto é um texto dissertativo, argumentativo, tá bom? E não um texto narrativo. Ok, pessoal? Então, vamos aqui partindo para a nossa segunda questão. Podemos afirmar que o texto acima é um texto injuntivo ou instrucional. Como eu falei para vocês, Muniz, o que é um texto injuntivo? Quando a gente trabalha com texto injuntivo, você vai lembrar, por exemplo, uma receita de bolo, onde ele vai te ensinar a fazer alguma coisa, né? Uma receita de bolo. Muniz, o que mais? Por exemplo, uma bula de remédio, tá? Uma bula de remédio. Você também tem características, geralmente, de verbos, tá? No modo imperativo. Imperativo.
tá? Então, o texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, ele tem essas características, tá bom? Então, tá aí, ó, texto injuntivo, uma receita de bolo, você encontra verbos no imperativo, uma bula de remédio, até mesmo a cartilha do próprio coronavírus, onde vai ensinando você lavar as mãos, fazer o uso da máscara, são textos aí injuntivos, tá bom? Como a gente bem viu aqui no texto, ó, o que é que ele colocou aqui, ó. Aqui rapidinho. Vamos lá. Bom, o coronavírus chegou ao Brasil, e agora? Como vamos nos proteger? Olha aí, ó, ele vai ensinar, ó. Lave bem as mãos, quando tossir, cubra o nariz, ó, verbos no imperativo. Se estiver doente, evite a aproximação. Então, ele está dando uma instrução. Por isso que a gente diz que o texto injuntivo é também chamado texto instrucional. Podemos afirmar que o texto acima é um texto injuntivo ou instrucional. Questão correta, tá, pessoal? Então, mais uma questão aqui, trazendo para vocês a parte de tipologias textuais, ok? Então, muito cuidado com esse texto injuntivo ou instrucional. Vamos aqui na nossa terceira questão do nosso simulado. O termo sublinhado retoma automóveis e o A, em destaque, se refere à atmosfera. Ao queimar combustíveis fósseis, os automóveis produzem gases que retêm radiação. Pessoal, gases, na verdade, ó, o que ele retoma quem? Gases. Os automóveis produzem gases, os quais, quando você consegue substituir esse que por os quais, o qual, retomando um termo anterior, aqui você está diante, tá, de, morfologicamente, de um pronome relativo. Por que relativo, Muniz? Bom, relativo porque ele se relaciona a alguma coisa. No caso, ele está retomando um termo anterior. Por isso que nós dissemos que os pronomes relativos, eles têm características, pessoal, ó, anafóricas. Tá? Anafóricas. Por que anafóricas? Características anafóricas por conta que ele retoma termos anteriormente falados. Então, o pronome relativo aqui, ó, quando você conseguiu substituir por os quais. Ok? Gases que retêm radiação de origem solar na atmosfera, esquentando-a. No caso, esse ar retoma quem? Se você observar, pessoal, esse ar retoma a atmosfera. Né? Esquentando a atmosfera. Quem esquenta, esquenta alguma coisa. No caso, o verbo esquentar, aqui, verbo transitivo direto. E esse ar funciona como objeto direto, tá? Que vai retomar quem? A atmosfera. Ele retoma, aí no texto, a atmosfera. Então, vamos aqui. O termo sublinhado retoma automóveis. Não, pessoal, não retoma automóveis. O que? Ele é um pronome relativo que vai retomar os gases. Os gases, os quais retêm radiação. Então, os automóveis produzem gases que retêm radiação. Então, esses gases vão reter a radiação. Então, o que não retoma automóveis e sim retoma gases, ok? E o ar, nesse caso aqui, ele funciona como objeto direto. Ele está dizendo, em destaque, se refere à atmosfera. Bom, esse termo final até está correto, mas o que deixa a questão errada seria o termo que o pronome relativo retoma, sendo que, na verdade, não é automóveis, e sim o termo gases, ok? Deixando nossa questão incorreta. Vamos partindo aqui, pessoal. O termo em destaque funciona sintaticamente como um complemento direto. Olha que interessante. Bruno conversava com um garoto sonhador. Bruno informou-lhe a aprovação de José. Pessoal, olha que interessante. Quem informou a aprovação de José? Bruno. Então, Bruno, sintaticamente, ele é um sujeito. Sujeito simples. Tá? Mas quem informa alguma coisa, formou algo, no caso, a aprovação de José, a alguém. Então, aqui a gente diz que é um verbo transitivo direto e indireto. Ele informou, quem informa algo a alguém. Esse algo é justamente a aprovação de José, que seria o objeto direto. Esse alguém está sendo representado por Li. E esse Li retoma quem, Muniz? Retoma
um garoto, né? Ó, Bruno conversava com um garoto sonhador. Bruno informou-lhe a aprovação de José, informou, no caso, o garoto. Então, ó, esse li funciona como objeto indireto, pessoal. Tá certo? Então, cuidado, ó, o O e o A, eles funcionam como objeto direto, tá? Em algumas situações. Já o li, ou lis, né? Como objeto indireto. Então, não esqueçam desses detalhes. Então, nesse caso aqui, observem que temos o li, ó. Aqui, ó, o li. E ele é tomando a pessoa, no caso, um garoto. Tá bom? Porque, ó, olha o verbo transitivo indireto, bitransitivo. Quem informou, informou algo, no caso, a aprovação de José. A alguém, que no caso, um garoto que está sendo substituído pelo pronome li. Ok? Então, vamos continuar aqui, pessoal. O termo em destaque funciona sintaticamente como um complemento direto. Quando ele fala complemento, é a mesma coisa que objeto, tá? Objeto direto. Não é um objeto direto, pessoal. O li, aqui, ele está funcionando como um objeto, tá? Um objeto indireto. Indireto. Bom? Então, não esqueçam. Porque nós temos um transitivo direto e indireto. Quem informa algo, no caso a aprovação de José, a alguém. Esse alguém seria o li, que funciona como objeto indireto, tá bom? Que retoma garoto. Então, questãozinha aí errada. O termo sublinhado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por caso. Pessoal, vamos lá, né? Eu trabalho se você também trabalhar. Olha que interessante. Eu trabalho se você também trabalhar. Observe que esse se ele está dando uma ideia de condição. Tá? Uma ideia de condição. Eu trabalho se você também trabalhar. O termo sublinhado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido. Olha que interessante essa questão. Eu trabalho caso você também trabalhar. Mas observe que se eu colocar caso, eu teria que flexionar o verbo trabalhar. Ficaria trabalhasse, né? Caso você também trabalhasse. Né? Trabalhasse. Só que ele está perguntando em relação ao sentido. Ó, o termo sublinhado poderia ser substituído sem prejuízo de sentido. Vamos ver se muda o sentido. Eu trabalho caso você também trabalhar. O sentido continua, não é? Ou seja, dá a ideia de condição. Agora, nós teríamos um erro gramatical, porque a gente tinha que flexionar o verbo trabalhar. Ou seja, eu trabalho caso você também trabalhasse. Só que ele está perguntando somente em relação ao sentido. Ó, sem prejuízo de sentido. Observe que o sentido continua a mesma coisa, tá bom? Dando uma ideia de condição, ok? Deixando a nossa questão aí correta, tá? O termo poderia ser substituído sem prejuízo do sentido? Do sentido, sim. Mas gramatical, nós temos um prejuízo gramatical. Só que ele está perguntando em relação ao sentido, deixando a questão aí correta, ok? Então, cuidado, questãozinha aí é pesada, né? Então, observe que esse se ele está dando uma ideia de condição, tá bom? Conjunção condicional. O termo em destaque poderia ser substituído por embora. Vamos lá. Pessoal, conquanto. O conquanto é uma conjunção, tá? Uma conjunção. Muniz, mas ele é conjunção subordinada ou coordenada? Bom, ela é uma conjunção subordinada, tá? Subordinada concessiva. Por que concessiva? Dá uma ideia de oposição, de contraste. E o conquanto, pessoal, a perguntinha que fica, será que conquanto, já que ele está dentro das concessivas, eu poderia substituir por ir embora? Pode. Ó, conquanto esteja chovendo, vou à praia. Ou seja, embora esteja chovendo, vou à praia. Tá certo? Então, nesse caso aqui, dessa questão, observem. Deixa eu só trocar aqui marca-texto. Ó,
Ele está dizendo simplesmente que se eu poderia ser substituído por embora. Embora está dentro da mesma família que o conquanto, é uma conjunção da mesma família, então eu posso substituir tranquilamente, tá bom? Embora esteja chovendo, embora esteja chovendo, vou à praia, tá bom? Então eu poderia sim ser substituir por embora. Conquanto esteja chovendo, embora esteja chovendo, vou à praia. Tá certo? Mantendo esse sentido de oposição, de contraste. Então, questão correta. Nas orações acima, o termo sublinhado é um pronome relativo. E o termo em negrito poderia ser substituído sem prejuízo gramatical por não obstante. Olha que interessante, pessoal. Quando eu tenho um que precedido de tanto, tamanho, tão, e ele tiver precedido de um que, tá? Essas expressões aqui, pessoal, nós estaremos diante de uma conjunção, tá? São conjunções, né, consecutivas, ok? Consecutivas, dando a ideia de consequência. Então, muito cuidado, aqui não é pronome relativo, ó. Gritei tanto que fiquei rouca. Muniz, mas se eu suprimisse o tanto, ó, se eu dissesse gritei que fiquei rouca, esse que continuaria sendo uma conjunção consecutiva, mesmo se eu suprimisse esse tanto, porque esse tanto ficaria omisso. Então, quando a gente tem essas expressões, nós estaremos diante, ó, de tanto, tamanho, tão, precedido de que, é uma conjunção que dá uma ideia de consequência. Ó, ele gritou tanto que ficou rouca. Então, aqui não é pronome relativo, tá? Eu trabalho, mas não recebo. Bom, esse termo em negrito, nós sabemos que é uma conjunção que dá uma ideia o quê? Adversativa. Conjunção o quê? Adversativa. Beleza? Então, mas, ó, porém, né? Contudo, não obstante, tudo dentro da mesma família, ó. Todavia, tá certo? Entretanto, todos, né, são conjunções da mesma família. Então, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, dando uma conjunção coordenada adversativa. Tá bom? Então, vamos lá. Nas orações acima, o termo sublinhado é o pronome relativo. Bom, nesse caso, tanto que é o termo sublinhado, ele não é um pronome relativo. Tá? A gente já viu que ele é uma conjunção consecutiva. E o termo em negrito poderia ser substituído sem prejuízo por não obstante. Bom, esse termo poderia, porque está dentro da mesma família, não é? Então, tá aqui, ó, não obstante. Então, o único erro é dizer que esse que aqui seria o pronome relativo, sendo que, na verdade, ele é uma conjunção consecutiva, quando precedido de tanto, tamanho, tão. Tá bom? Então, questãozinha aí errada. Ok? Questãozinha errada. O termo em destaque possui uma ideia de conformidade. Vamos lá. Muitos adultos agem como crianças. Bom, ele está comparando as ações dos adultos com as crianças. Então, esse como aqui, ele passa uma ideia o quê, Muniz? Comparativa. Tá? É uma conjunção comparativa. Muitos adultos agem como crianças. Quem age como crianças? Muitos adultos, que é o nosso sujeito. Tá bom? Sujeito formado por quem, Muniz? Pelo um pronome indefinido, né? Definido, e por um substantivo. Ok? Um substantivo. Ok, pessoal? Então, não confunda. Esse como ele foi empregado com uma ideia comparativa. Ok? Muitos adultos agem como crianças. Comparando aí os adultos, as ações dos adultos com as crianças, ok? Então, questãozinha errada. A oração em que o para introduz poderia ser reescrita da seguinte forma. Pessoal, observem que o para aqui, ó, olha o bizuzinho que eu vou dar para vocês. Quando eu tenho para,
mais um verbo no infinitivo, quando eu tenho um ao mais um verbo no infinitivo, quando eu tenho um por mais um verbo no infinitivo, anote aí, tá? Olha que interessante esse bizu, pessoal. O para mais um verbo no infinitivo vai introduzir uma oração reduzida, que vai dar o quê? Uma ideia de quê? Finalidade. O ao mais o infinitivo vai dar uma ideia de tempo. O por mais infinitivo vai dar uma ideia de causa. Ok? Então, cuidado com essas expressões. Por exemplo, aqui, ó. Muitos mentem para conseguir. Olha a preposição para com o verbo no infinitivo, conseguir, ó. Então, você já sabe que aqui é uma oração o quê? Reduzida. Reduzida. E ainda, né, adverbial final. O que é que acontece? Ele quer desenvolver. Como é que ficaria? Bom, muitos mentem para que consigam a aprovação dos outros. Aí você vai desenvolver, ó. Muitos mentem para que consigam. Então, quando você vai desenvolver essa oração, você vai incluir o que e vai aí flexionar o verbo. No caso, ó, muitos mentem para conseguir, muitos mentem para que consigam a aprovação. Então, realmente, essa é uma forma desenvolvida dessa oração reduzida. Então, essa reescrita é permitida, tá bom? Que, no caso, seria sua forma desenvolvida, deixando a nossa questão correta, ok? Então, não esqueçam desse detalhe, dessa transformação aqui da oração reduzida para a sua forma desenvolvida, tá bom? Então, ele incluiu aqui a conjunção, ok? Então, vamos partindo, pessoal. Vamos lá. Os termos sublinhados possuem a mesma regra de acentuação e magníficos é um substantivo. Vamos lá. Prédios. Como é que a gente separa prédios? Ó? Prédios. Não é prédios. Não, é prédios. Observe que a acentuação está na penúltima. Muniz, qual é a regra de acentuação aqui? Bom, aqui é uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em ditongo. Muniz, cadê o ditongo? Está bem aqui, ó. O I e o O aqui, ó. Então, a terminação em ditongo. E a gente sabe que as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Já a acentuação de construídos fica assim, ó. Construídos. Observe que quando a gente tem, pessoal, ó, o I ou o U sozinhos aí na sílaba, né, separados de uma vogal, a gente sabe que essa regra aqui, pessoal, do I sozinho, a gente vai para a regra do hiato. Construídos. Então, quando a gente tem o I sozinho na vogal aqui, ó, na sílaba, a gente vai pela regra do hiato, tá? Separado de uma outra vogal. Então, aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo e aqui um hiato, ok? Então, os termos sublinhados possuem a mesma regra? Não, aqui já deixa a questão errada. Tá bom? Não possui a mesma regra. Aí ele diz assim, e magníficos é um substantivo. Será que magníficos é substantivo? Bom, prédios magníficos foram construídos. O que é que foram construídos? Prédios magníficos. Na verdade, prédios é o substantivo e magníficos é uma característica, né, a qualidade aí dos prédios. Então, magníficos aqui foi empregado como adjetivo, pessoal, e não substantivo, tá bom? Tá dando uma qualidade aí dos prédios, prédios magníficos. Então, magníficos nesse caso aí não é substantivo, e sim um adjetivo, ok? Então, nós temos dois erros aí nessa questão, deixando nossa questão errada. Se o termo sublinhado fosse colocado na frente de pessoa, manteria o mesmo sentido. Vamos ver? Joana é uma nova pessoa. Bom, quando a gente tem nova pessoa, tá? Primeiramente, nova é um adjetivo, né?
A questão ele vai tratar da questão de deslocamento do adjetivo para frente do substantivo pessoa. Quando eu digo nova pessoa, aqui, ó, por exemplo, nova pessoa, é diferente de eu dizer pessoa nova. É diferente, porque ó, nova pessoa é uma pessoa renovada. Pessoa nova, né, em relação à questão da idade. Nova pessoa, uma pessoa renovada, né? Então, cuidado, ó. Quando eu desloco esse adjetivo para frente do substantivo, tá bom? Altera, sim, o sentido, tá? Altera o sentido aí da coisa. Nova pessoa e pessoa nova. Então, quando ele diz se o termo sublinhado fosse colocado na frente de pessoa, manteria o mesmo sentido? Não mantém o mesmo sentido, tá? Deixando a questão errada. Muda o sentido. Não são todos os adjetivos que vão mudar o sentido, mas alguns. Por isso, peço que observem o texto. A vírgula depois de humanidade, né, é obrigatória. E o termo doentes possui classificação sintática de predicativo do sujeito. Vamos lá? Quem viviam doentes, pessoal? Os homens. Observem que os homens foi empregado aqui como sujeito. Aqui é um verbo de ligação que indica o estado dos homens. Doentes é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Esse predicativo é formado pelo adjetivo que vai estar se referindo aos homens. Tá certo? Então, aqui nós estamos diante de um verbo de ligação, que é o verbo que indica estado, ou seja, o estado dos homens, eles viviam doentes, não é um verbo de ação. E doentes é um predicativo do sujeito. Agora a pergunta que fica: quando eles viviam doentes? Quando? Aí é que vem a grande resposta. Quando eles viviam doentes? Quando os homens viviam doentes. Nos primórdios da humanidade. Pessoal, o que é isso aqui? Bom, quando você faz essa perguntinha, quando, ó, eu vou colocar o bizu para vocês. Ó. Quando, onde e como. Quando vai remeter um adjunto adverbial de tempo. O onde vai remeter um adjunto adverbial de lugar. E o como vai remeter um adjunto adverbial de modo. Olha como é que fica. Os homens viviam doentes. Quando eles viviam? Nos primórdios da humanidade. Quando? Então, aqui nós estamos diante de um adjunto adverbial de tempo. Muniz, mas ele é longo, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 termos, com certeza. Se ele for longo, pessoal, e ele está deslocado, essa vírgula aqui passa a ser uma vírgula obrigatória. Tá? Uma vírgula obrigatória. Então, meu cuidado. Obrigatória. Beleza? Por quê? Porque a regra, pessoal, é que a ordem de uma oração seja o quê? Sujeito, verbo complemento e o adjunto adverbial. Muniz, eu posso colocar vírgula entre sujeito e verbo? Não. Posso colocar vírgula entre verbo e complemento? Não. E essa vírgula aqui, ó, entre o complemento e o adjunto? Se tiver na ordem canônica, essa vírgula aqui, pessoal, ela é facultativa, tá? Facultativa. Bom? Então, observe. Ó. Observe que aqui, ó, o adjunto adverbial ele está deslocado. E como ele é longo, a vírgula é obrigatória. Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Então, vamos lá. A vírgula depois da humanidade é obrigatória. Perfeito. E o termo doentes possui classificação sintática e predicativo do sujeito, questão correta. Tá bom? Já conseguimos classificar aqui. O termo sublinhado está empregado no sentido conotativo e o termo em negrito é um vocativo. Vamos lá. Pessoal, primeiro, Maria é uma rosa. Perguntinha. Quem é uma rosa? Maria. Mas quem é Maria? Bom, ela é dona do casarão. Esse dona do casarão explica quem é Maria. Então, observem que dona do casarão, pessoal, quando a gente tem esse termo,
a gente chama de um aposto. Ele está explicando um termo anterior. É o que a gente diz que é um aposto explicativo. Muniz, essas vírgulas são obrigatórias? São sim. Tá? Essas duas vírgulas vão isolar o aposto. Aqui, ó. Tá? Muniz, esse é um verbo de ligação, não é? Que indica estado. É uma rosa. Ó. Uma rosa, a gente diz que é um predicativo do sujeito, tá bom? E Maria, logicamente, é o sujeito. Mas a grande questão está aqui. Aqui nós já identificamos um aposto. Essas vírgulas são obrigatórias. Uma rosa, pessoal, quando a gente não pode confundir o que é um termo em sentido denotativo, que é o sentido real da coisa, e o termo em sentido conotativo é em sentido figurado. Como assim? Se eu disser, o gato comeu o rato. Bom, eu empreguei o gato no sentido real, denotativo. Se eu disser, aquele bebê é um gato. Bom, esse gato não foi empregado no seu sentido real, e sim no sentido figurado, sentido conotativo. Então, a mesma coisa, você vai levar esse pensamento para cá. Maria é uma rosa. Nesse caso, ele não está falando rosa no sentido real, denotativo, mas ele está sendo empregado aqui, rosa, no seu sentido figurado, sentido o quê? Conotativo. Beleza? O seu sentido conotativo. Então, vamos lá. E aqui, logicamente, nós estamos diante de um verbo de ligação. O termo sublinhado, que é dono casarão, está empregado no sentido conotativo, na verdade, rosa, né? E o termo em negrito é um vocativo. Não. O termo em negrito, pessoal, é o quê? É um aposto. Acabamos de ver. O vocativo é quando você diz assim, por exemplo, Maria, Maria, venha cá. Ó, você está invocando. Né? Maria, venha cá. O aposto ele é um termo explicativo, no caso aqui, ó, dono casarão, e essas vírgulas são obrigatórias. Tá bom? Então, realmente foi empregado no sentido conotativo, rosa, mas o erro dessa questão é dizer que o termo em negrito é um vocativo. Na verdade, é um aposto. Ok? Questão errada. O sujeito do verbo sublinhado, na verdade, é compramos, tá? É desinencial. Assim como a vírgula depois de hoje é facultativa. Quando eu digo hoje, vírgula, compramos 2 bolas, é como se bem aqui, ó, tivesse o que, Muniz? Um nós. Hoje, nós compramos 2 bolas. Observe que esse sujeito ele estava o quê? Oculto. Também chamado de que, Muniz? Desinencial. Desinencial. Tá? Então, esse sujeito é um sujeito oculto. É como se tivesse um nós aqui. Ó. Hoje nós compramos 2 bolas. Tá? Então, o sujeito, qual é o sujeito do verbo comprar? Ele é oculto, ele é desinencial. Assim como a vírgula depois de hoje é facultativa. Acabamos de aprender. Nós compramos 2 bolas, que é o verbo, e aqui bolas é o complemento. Observe que hoje, aqui, ó, é um adjunto adverbial de tempo. Quando compramos? Hoje. E eu já ensinei para vocês qual é a ordem canônica. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto, né? Adverbial. Se o adjunto adverbial ele pode vir deslocado, ele pode vir aqui no meio, ele pode vir mais para cá. Então, quando ele desloca, a gente tem que observar se ele é curto ou se ele é longo. Se ele é curto, a vírgula é o que, Muniz? Facultativa. Se ele é longo, a vírgula é o quê? Obrigatória. Bom? Obrigatória. Então, não esqueçam desse detalhe aqui que eu estou passando para vocês. Ok? Observe que hoje, pessoal, ó, esse hoje aqui, ele é curto, ele é só uma palavrinha. Então, essa vírgula aqui, ó, é uma vírgula que, Muniz? Facultativa. Então, essa vírgula aqui, eu vou puxar até um aqui, ó. Uma vírgula facultativa. Você pode tirar como colocar. Bom?
Facultativo. O sujeito do verbo sublinhado é desinicial, perfeito. Assim como a vírgula depois de hoje é facultativa, questão correta. Vamos continuar. O termo sublinhado poderia ser substituído por porquê. Vamos lá. Se me perguntam por que sou favorável ao voto distrital, observe que esse porquê, pessoal, aqui, ó, separado, geralmente você conhece ele sendo utilizado em interrogativas diretas, mas o porquê separado sem acento, ele pode ser utilizado em, nesse caso aqui, uma interrogativa indireta. Indireta, tá certo? Como é nesse caso. Qual o motivo por que defendo? Quando você consegue substituir por que pela qual o motivo pela qual defendo, pelo qual, né, ou pela qual, o motivo pelo qual defendo, quando você consegue fazer essa substituição, você utiliza esse porquê aqui separado sem acento. Ok? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. O termo sublinhado poderia ser substituído por porquê? Não, pessoal. Aqui consegue substituir por quem? Pela qual. Esse porquê aqui, ó, ele é utilizado como uma resposta, visto que, pois, uma vez que, tá? Então, cuidado, ó. Esse porquê junto, você consegue substituir por pois, porque, visto que, uma vez que, tá? Ele é a resposta da pergunta. Bom, então eu não posso substituir esse porquê por esse daqui, tá certo? Questão errada, não poderia ser substituído. A oração sublinhada é uma oração subordinada adjetiva e pode ser classificada como um sujeito oracional. Vamos lá. É necessário que os alunos guardem a regra do adjetivo. É necessário isso. Quando você consegue substituir toda essa oração por isso, pessoal, ó, e ela é iniciada pelo que, aqui nós estamos diante de uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Quando você consegue substituir por isso, ela vai iniciar uma oração substantiva. Por que oração substantiva, Muniz? Oração substantiva, ó, oração substantiva, por que substantiva? Porque eu tenho o que como conjunção integrante, tá? Então, a gente não pode confundir aqui, ó. Eu vou colocar dois quês que costumam cair demais em prova. É o que? Vou colocar aqui rapidinho. É o que? Pronome relativo e o que? Conjunção integrante. Quando? O pronome relativo você consegue substituir por o qual, a qual, né, e suas variações. A conjunção integrante você consegue substituir o que por isso, tá? E logicamente, ó o bizuzinho que eu vou dar para vocês. Ó. Os pronomes relativos, eles vão iniciar orações adjetivas. Já o isso, conjunção integrante, eles vão iniciar orações substantivas. Orações substantivas. Não esqueçam disso aqui. É um dos principais que cai em prova. Tá? Pronome relativo, ele vai iniciar orações adjetivas. Com a conjunção integrante, ele vai iniciar orações substantivas. Tá bom? Então, vamos aqui à questão. Opa, vamos lá. A oração sublinhada é uma oração subordinada adjetiva? Não. Por que não é adjetiva? Porque eu não tenho nenhum pronome relativo. Eu tenho uma conjunção integrante. Então, já deixa a questão errada. E pode ser classificado como um sujeito oracional. Bom, isso é um sujeito oracional. É aí ok. Por que, Muniz, sujeito oracional? Observe que ó, é necessário que os alunos guardem a regra do adjetivo. É necessário isso. Ou seja, isso é necessário. Ó. Coloque na ordem normal. Isso é necessário. Ou seja, o que é necessário? Isso.
Então, essa oração que está sendo substituída por isso aqui, ó, que é ela todinha aqui, ela é um sujeito oracional. Por quê? Porque ela tem um verbo dentro dela, formando uma oração. Por isso que é um sujeito oracional. Agora, dizer que é uma oração subordinada adjetiva não é. Por quê? Porque eu não tenho nenhum pronome relativo dentro, deixando a questão errada. Questão 17. O termo sublinhado funciona como um artigo. Muniz, mas será que isso aqui não é um artigo, Muniz? Vamos ver? Pessoal, quando eu tenho essa fotografia aqui, ó, um O mais um Q do lado, fiquem atentos. Olha que interessante, ó. Não concordo com o que ele falou. Quando a gente tem essa fotografiazinha aqui, esse O funciona, ó. Não concordo com aquilo o qual, ó, ele falou. Então, aqui, aquilo é o quê? É um pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo. Muniz, e esse que? Como deu para substituir por o qual, ele é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele inicia orações o quê? Orações adjetivas. Ok? Então tá aí. Não é artigo, tá, pessoal? Ele é pronome demonstrativo. Questãozinha peguinha, tá? Então, cuidado. É pronome demonstrativo. Então, esse ozinho, quando ele é acompanhado desse que aqui, ó, nesse caso, ele consegue ser substituído por aquilo, ele é pronome demonstrativo, ok? O termo sublinhado funciona como artigo? Não. Ele está funcionando como um pronome demonstrativo. Questão errada, ok? O termo sublinhado é um pronome relativo, que inicia uma oração adjetiva. Ora, se realmente ele for um pronome relativo, com certeza ele inicia uma oração adjetiva. Mas deixa eu só explicar para vocês aqui. Pessoal, quando eu tenho um que pronome relativo, você consegue substituir por o qual, a qual, não é isso? Nós temos que analisar dois aspectos. Primeiro, eu sei que ele vai introduzir uma oração adjetiva, mas nós temos dois tipos de oração adjetiva. Anotem aí. Nós temos adjetiva explicativa e nós temos a adjetiva restritiva. Muniz, qual a diferença das duas? Bom, a explicativa tem vírgula. Antes do que? Tem vírgula. Já a restritiva não tem vírgula. Antes do que? Deu para entender? Então tá aí. Sério, Muniz? Outra perguntinha que fica. Muniz, mas se eu retirar essas vírgulas aqui de uma oração explicativa e restritiva? Bom, se eu tirar essas vírgulas, o sentido ele vai alterar, né? Ele vai deixar de ser explicativo, vai ser restritivo, e vice-versa, e a gramática permanece. Tá bom? Eu quero que vocês escrevam assim, ó. Vem aqui. No caso, se eu retirar as vírgulas, né, no pronome relativo. Vamos lá. O sentido. Como é que fica a questão do sentido? Como é que fica a questão da gramática? Sentido vai mudar, logicamente, vai deixar de ser explicativa e vai ser restritiva, mas a gramática, ela permanece. Não fica erro gramatical, ok? Então, tá aí, ó. Então, é um resumozinho que eu coloquei para vocês das orações adjetivas que caem mais em prova. Ok? Tá aí, ó. Porque com o pronome relativo. Beleza? Tá aí. E com o pronome relativo. Então, vamos lá. O termo sublinhado é um pronome relativo que inicia uma oração adjetiva. Vamos ver se ele é primeiramente um pronome relativo. O cara que está na esquina, ou seja, o cara a qual, né? Aliás, o cara o qual está na esquina, né?
Consegui substituir, Muniz, perfeito. Então, já sei que ele é o quê? Um pronome relativo. Com certeza, ele introduz uma oração adjetiva. Oração adjetiva explicativa, será? Tem alguma vírgula aqui, pessoal? Não tem. Aqui, quando a gente vai classificar, ó, a partir do que? Ó? É uma oração. Vamos lá, aprender a classificar. Ó, vamos lá. Opa. Oração. Tá? Subordinada. Opa, horrível aqui porque tá dando uma falhinha. Tá? É uma oração. Vou colocar aqui uma oração adjetiva, tá, pessoal? Ó, adjetiva. Agora, como observe que ela está sem a vírgula, então ela é o quê? Restritiva. Ok? Restritiva. Por quê? Porque ela está sem a vírgula. Só dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. Restritiva, sem vírgula. Então, oração adjetiva e restritiva e não explicativa de acordo com o item aqui. Ok? Então, questãozinha errada. Assim como na esquina, é um adjunto adverbial de lugar. Bom, o cara que está na esquina, ó, onde ele está? Na esquina. Realmente, esse na esquina é um adjunto adverbial de lugar. Pronto. Adjunto adverbial de lugar. Onde? Na esquina. Mas o erro da questão é dizer que é um adjetivo explicativa. Como está sem vírgula, ela é restritiva, ok? O verbo sublinhado está no modo subjuntivo, indicando uma possibilidade. Vamos ver, pessoal? Ó, o modo subjuntivo, como é que você identifica? Você vai pegar o que, o se e o quando, dando ideia de possibilidade, pessoal, tá? Dando ideia de possibilidade, né? Então, o modo subjuntivo, nesse caso, é um modo que vai indicar uma possibilidade, tá? Possibilidade. Se eu comprasse, quando eu comprar, ó, o que ele vai estar trabalhando com o presente do modo subjuntivo. O se vai ser o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Já o quando vai trabalhar com o futuro, tá? Do modo subjuntivo. Então vamos lá. Ó, se ela tivesse financiado, ó, se ela tivesse. Então, ó, olha aqui, ó. Se ela tivesse, modo subjuntivo, uma possibilidade. A gente sabe que esse se, ó, é uma conjunção condicional. E esse tivesse, ele está no modo subjuntivo, indicando uma possibilidade. Tá bom? Então, vamos lá. O verbo sublinhado está no modo subjuntivo, indicando uma possibilidade. Questão correta. Então, tá aí. Muito cuidado com essas questõezinhas aqui que costuma cair demais, esse modo subjuntivo. De forma que vocês identifiquem que é um modo que indica uma possibilidade. Tá certo? Então, vamos lá. Questãozinha incorreta. E a nossa última questão da casa. O termo sublinhado poderia ser substituído por o, sem prejuízo gramatical. Está perguntando se pode ser substituído por esse pronome aqui. Está dizendo assim, ó, Bruno informou-os. Bruno informou. Agora detalhe, ó, informou. Quem informou? Informou algo a alguém ou informou a alguém algo? No caso, ele informou quem? O Bruno informou o resultado da seleção a quem? Aos alunos. Então, esse o resultado, observe que não tem preposição, é o objeto direto. E aos alunos aqui é o objeto indireto. Foi que eu ensinei para vocês, Muniz? O, a, os e as irão ser substituídos quando for objeto direto. Li e lis quando for objeto indireto. Aí. Eu poderia substituir esse aos alunos por lhes, né? Bruno informou-lhes o resultado da seleção.
esse lhes retomando alunos. Então, eu não poderia substituir esse aos alunos por o, pessoal. Por quê? Primeiro que ele é objeto indireto. Tá certo? Deixando a questão errada. Vamos aqui, né, na nossa última questão, ainda tem mais uma. O termo no parque é uma locução adjetiva. Vamos lá. Eu joguei bola no parque. Quem jogou bola? Eu. Eu é o quê? Sujeito. Quem joga, joga alguma coisa. Verbo transitivo, direto. No caso, joga bola. Bola é o objeto direto. No parque é o local onde ele joga bola. Então, aqui nós estamos diante de um adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, pessoal, no parque, ó, não é uma locução adjetiva, e sim, tá certo? Uma locução adverbial, morfologicamente. Locução adverbial que se liga, né, no caso, ao verbo jogar. Ok? A gente sabe que uma locução adverbial, pessoal, ela pode se ligar a 3 pessoas, né? Ó. Lembrando que a locução adverbial nunca se liga a um substantivo. Ela pode se ligar a um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Ou a locução, né? Então tá aí. Pessoal, questãozinha errada. Ficamos por aqui e até nossas próximas resoluções de simulado de português. Valeu, grande abraço.